Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Pablo? Você, como que você está? Tudo certinho, Danilo. Hoje nós vamos ter um evento muito legal sobre inbound marketing para B2B, agora na prática. A gente agradece todo mundo que está participando. E, bom, passar aqui um pouquinho a tela já. Vamos lá, Aqui gente. tem um pouco da Gente, nossa. coloque as perguntas, gente, tá? Coloquem perguntas, porque a ideia é de fazer alguma coisa interativa, tá? A gente já recebeu várias perguntas, mas seria bom quantas mais perguntas a gente receber, melhor. Vai, desculpa, continua. Isso, e para mandar pergunta, agora pode mandar aqui nos comentários mesmo, que é mais fácil para a gente ver. Bom, resumidamente, nós somos uma empresa que trabalha no B2B, somos uma consultoria híbrida, trabalha com outbound, com inbound marketing também. O Danilo Alba, que vai apresentar esse webinar para vocês, ele é especialista em desenvolvimento de negócios. Aqui vocês têm alguns dos temas que nós vamos abordar hoje, né? Passando assim só por cima mesmo, resumidamente, depois vocês vão ter acesso a essa apresentação detalhada, tá bom? Bom, é, já vou passar a bola para você, Danilo. Fica à Tá bom. vontade. Por onde você quer começar? Tá bom, não, volta nos tópicos, assim, bom, gente, bom dia, eu sou Danilo Alba, sou responsável aqui pela No Topo, a minha formação de engenharia, eu trabalho em desenvolvimento de negócio faz tempo, mas não vou passar mais detalhes sobre o meu perfil, porque vocês vão achar tanto na apresentação quanto no meu LinkedIn. Acho que é mais importante entender como a gente vai ajudar vocês a implementar um projeto de inbound na prática. O Pablo falou o que a gente faz, né, oferece serviço de outbound, inbound, mas o grande diferencial estratégico é que a gente tem um propósito. Nosso propósito é implementar o processo de aquisição de clientes em empresas. Aqui, nesse caso, a gente está focando em B2B. E para fazer isso, a gente faz um diagnóstico, né, da situação da empresa e a gente entende junto com você se é o caso de implementar um projeto de outbound, de inbound ou não. Enfim, o ponto não é só fazer o serviço, mas primeiramente decidir qual é o serviço que eu preciso no momento da empresa. Até que por isso, um dos pontos aqui no tópico, o terceiro ponto é quando fazer inbound para B2B. É um ponto muito importante, porque a gente até vai seguindo muito, lendo blogs e ouvindo coisas, conversas, e parece que é tudo muito simples, muito tem fórmula e tudo mais. Só que a verdade é que não existe uma solução universal. O que existe é uma análise da situação. Claro, a análise não é tão complexa de fazer, né? Tem uma análise da situação, os objetivos a serem definidos, os desafios, e a partir disso a gente define o que vale a pena, o que não vale a pena fazer, e o grande gargalo, eu sempre falo, não está na estratégia, mas está no processo de implementação, né? Então, uma das coisas que vocês vão ver aqui, depois o que não fazer, vai ser, vou fazer inbound, então vou fazer 3 posts por semana na minha página do LinkedIn ou do Facebook, né? Então, é isso. O ponto é o seguinte, hoje a gente vai falar do inbound. A ideia é ter uma conversa interativa, então vocês já tiveram a possibilidade de passar algumas perguntas, né, que a gente vai responder ao longo dessa conversa. Vocês têm também a possibilidade de passar outras perguntas no chat ao longo desse papo, e as perguntas que não forem respondidas, a gente vai ter um evento amanhã, né? Eu live no YouTube, né? Vocês vão ver, se entrar no canal youtube.com/estratégias digitais, né? O Pablo depois vai mandar todas as informações. Vocês vão poder acessar amanhã, se não me engano, às 2 horas, que vai ser focado nas respostas às perguntas que a gente não conseguiu responder hoje, né? Mas a ideia é de manter isso de forma interativa. Então, esses aqui são os tópicos. O ponto principal, volta a falar, que a gente sempre tem que ter na cabeça, quando a gente fala de inbound, mas de forma geral, quando a gente fala de estratégia digital, preciso de fazer aquilo no meu momento em que eu estou e de que forma vou ter um processo de controle, né? Enfim, não é só vamos fazer, vamos contratar RT, vamos fazer post, não, tem que ter um processo de controle. Então, vamos lá para a próxima, Pablo. Primeira coisa, para familiarizar um pouquinho, pode ir na próxima tela? Para familiarizar um pouquinho, não, anterior, um pouquinho com o processo de inbound, que provavelmente se você está aqui já conhece como as macrofases de um projeto de inbound, né? Porque a ideia de fazer isso hoje na prática, a gente fez um
um evento falando um pouquinho mais de forma geral do inbound para B2B. Obviamente, se você tiver algumas perguntas específicas para a sua empresa, entre em contato depois, a gente marca uma call e a gente vai tirar todas as dúvidas. A ideia é realmente fazer um diagnóstico, digamos, detalhado da sua situação. Mas caso você não tenha essa familiaridade, o inbound é isso. Inbound marketing, no caso, vem do inglês. Inbound significa de fora para dentro, fora para dentro. Então, seria o tal de marketing de atração, que é contraposto ao outbound, que é de dentro para fora, marketing de prospecção, né? É chamado também de marketing interruptivo. Tem uma conversa sobre o outbound, se é interruptivo sempre ou não, enfim, mas é uma conversa que eu não vou deixar para agora. Temos bastante conteúdo sobre isso. A gente vai focar no inbound. Marketing de atração. O que significa atração? Significa que o seu cliente ou o seu potencial cliente faz o primeiro contato com a sua marca. Tá? Então, tem atração nessa primeira fase, em que ele, praticamente, você está criando uma audiência, só que você está criando uma audiência fora da sua base. Então, a sua audiência pode ser visitas no site, então tem visitas nas suas páginas das redes sociais, likes, seguidores, tudo mais. Aí, depois, a fase seguinte, você tem que trazer essa audiência externa para dentro da sua base, que aí tem o tal de conversão. Lembra que no digital, a sua base de leads, de contatos, é o seu principal ativo. Eu volto a falar, o seu principal ativo é a base de leads, a base de contatos, tá? Você pode ter uma grande audiência externa, mas vai depender dos algoritmos. O Google vai mudar o algoritmo, o Facebook muda, e você vai poder perder o engajamento com essa audiência. Sendo que quando você traz essa audiência para a sua base, ou seja, essas audiências externas, te passa o e-mail dela, essa aqui, digamos, lista de e-mails, né, com o consentimento deles, obviamente, eles entram na sua base, essa aqui é o seu principal ativo, porque você pode mudar de ferramenta de automação, mas a lista é sua, você ganha essa lista. Depois a conversão, você faz o relacionamento, ou seja, esse relacionamento você engaja através, dependendo do tamanho, mais ou menos automação, né? Esses leads entraram na sua base, porque em troca de alguma coisa, e depois você relaciona até que esse lead seja pronto para fazer uma proposta e finalmente fechar. Tem a venda e depois da venda ainda tem a retenção, porque não significa que alguém fechou com você, que você vai ter que esquecê-lo, né? Vai ter que retê-lo e provavelmente gerar outros clientes a partir de indicação que vem desses clientes. Então, esses aqui são os caminhos: atração, audiência, conversão, audiência externa, minha base, redes sociais, site, trago essa audiência para dentro da minha base, ou seja, os e-mails, começo a relacionar com eles, né, através de automações, segmentações, conteúdos, de newsletters e tudo mais. Quando eles estiverem maduros, eu faço a venda e depois trabalho a retenção. Pode ir para a próxima. Aqui, uma coisa específica que diferencia o B2B do B2C, né? O ICP Buyer Persona. E o que isso significa? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente faz um trabalho, estabelece um trabalho de estratégia digital, não necessariamente de inbound, a gente tem um tal de planejamento. O planejamento, a gente pode ficar meses a planejar, né? Só que o ponto é que quanto mais você planeja, quanto mais você desenha o mapa, tanto mais você se está afastando do real que o mapa representa. Então, o planejamento, a gente tem que reduzir algumas coisas um pouquinho mais concretas, poucas, até para manter foco e concretas. Uma delas é a definição do seu cliente ideal, ou seja, o ICP. ICP ou ICP, em inglês, Ideal Client Profile, ou seja, o perfil do cliente ideal, que no B2B é diferente do Buyer Persona, como está escrito aqui na tela, na última caixinha. O Buyer Persona é uma palavra que vem do latim, significa máscara, ou seja, ela simula, e Buyer em inglês significa comprador. Buyer Persona é a simulação do cara que vai comprar, ou seja, no B2B, o que é o tomador de decisão. É importante fazer essa diferenciação, porque na hora do planejamento estratégico, você vai definir quem é o tipo de empresa? Empresas com esse tamanho, nesse tipo de geolocalização, que já usou ou não usou o meu serviço. E aí o buyer persona quem é? O tomador de decisão. Com quem que eu quero falar? Quem que vai bater o martelo para comprar o meu produto ou o meu serviço? E a partir disso, nesse buyer persona, a gente vai definir um tal de dor, né? Necessidade, né? Porque lembramos sempre que a nossa solução faz sentido, não? O que a gente vende só faz sentido
se resolve uma necessidade do nosso potencial cliente. Senão vai ficar uma coisa legal de ter, eu toco violão, mas é legal que eu toque violão, mas não resolve o problema do meu cliente. Então, meu cliente, se eu falar para ele que toco violão, ele vai falar, legal, beleza, mas ele não vai contratar o meu serviço de tocar violão, porque não é isso que eu ofereço, não resolve o problema dele nesse contexto. Tá? Então, é muito importante definir o CP by Persona. Uma coisa que eu gosto de falar, quando a gente fala de by Persona, a gente já viu várias planilhas, vários testes, que aí aspirações, sonhos do by Persona, isso, aquilo. Porque é tudo legal, mas não deixa de ser, às vezes, um overplanning, que a gente fala, um planejamento excessivo. Você cita, isso faz sentido, colocar muitas informações, faz sentido dependendo do momento da estruturação da sua empresa. Se você está começando agora, né, a gente está falando de como implementar na prática, fica com poucas informações que vão ser úteis. Então, essa questão, até a dor, você acha que é aquela dor, aquela necessidade que você resolve, você nem tem certeza, tem que testar. Então, ao invés de ficar falando de sonho do seu by persona e o que ele gostaria da vida e tal, foca nas informações poucas que você realmente vai usar. Quantas menos informações você usar, olha aqui, parece um paradoxo que eu estou falando, mas eu sempre falo, quantas menos informações no início é melhor, porque vai te ajudar a focar, senão você vai te dispersar. Pode seguir, Pablo. Pablo? Aí, onde encontrar o seu cliente, né? Uma estratégia de inbound, isso vale inbound, mas também, de forma geral, no digital. Obviamente, você precisa, e essa aqui é parte ainda do seu planejamento, né? Qual é o canal que ele usa, tanto como entretenimento quanto de forma profissional. E o canal, obviamente, se a gente está falando digital, principalmente a gente está pensando em redes sociais, né? Quando a gente fala de redes sociais, não é necessariamente Facebook e LinkedIn só, tem blogs, fóruns e tudo mais. Você tem que saber pensar no seu mapeamento de by persona, onde é que ele está, onde é que ele está, pode botar atrás isso, onde é que ele está quando ele está, digamos, curtindo, está em forma de entretenimento, com chapéu de entretenimento, ou onde é que ele está quando está com chapéu de LinkedIn. Isso é ponto importante, porque, por exemplo, a mesma pessoa ela pode estar no LinkedIn e no Instagram, por exemplo. Só que ele tem um chapéu diferente desses dois momentos. Então, se eu estou fazendo um trabalho de prospecção no B2B, provavelmente o LinkedIn digamos, o canal mais certo de procurar as pessoas. Mas não é também sempre assim. Volto a falar. Isso vai depender do seu caso. E se você quiser, a gente pode fazer uma análise detalhada da sua situação. O ponto é que, por exemplo, em caso prático, quanto maior o ticket médio do seu produto, né, provavelmente mais você está querendo conversar com empresas maiores. Então, maior é a possibilidade que o canal de ataque seja o LinkedIn. Quanto menor, provavelmente vai ter, mesmo no B2B, empresas que você pode prospectar ou pode entrar em contato, pode procurar, a gente está falando de procurar, de encontrar, em outras ferramentas, que pode ser Instagram. A mesma coisa vale pelo e-mail. A gente pode achar, isso vale mais para prospecção como canal de e-mail, mas as empresas maiores têm já filtragens de bloqueio de e-mails maiores do que as empresas menores. Então, ainda mais justifica um trabalho mais no LinkedIn. De forma geral, a gente pode dizer que LinkedIn é o canal, digamos, B2B, né? Com as devidas exceções, a gente precisa sempre considerar, digamos, LinkedIn, que obviamente também tem algumas abordagens, digamos, mais caras, né? De custo de lead, custo por clique, o que caro de forma absoluta, mas não de forma relativa. O que isso significa? Significa que tudo é caro dependendo de quanto ele é relativo a quanto ele te traz de volta. Então, é isso. Sim, pode falar. Danilo, eu vou aproveitar o gancho que você está falando de onde encontrar o seu cliente e tal. E tem uma pergunta aqui da Elaine Moreira, que ela pergunta como a gente pode atrair clientes de forma orgânica no inbound. Bom ponto, ótima pergunta. O orgânico, para quem não sabe, é quando você praticamente não faz orgânico, né? Digamos que a atração de que você está fazendo automaticamente traz um contato, né? A gente fala de forma orgânica. Antes de entrar no digital, a gente sempre pensa, eu sempre gosto de fazer as comparações com o dia a dia. O que é uma coisa orgânica no dia a dia? Uma coisa que você não está cutucando, digamos, o sistema, né? Para receber. Você espalha, se posiciona a sua marca offline, disso, é a marca mesmo que vai criar uma atração. Online,
O orgânico deveria ser assim, mas foi um pouquinho inflacionado, digamos, o sentido do orgânico com a vinda do SEO, né? O SEO que veio lá atrás, hoje está um pouquinho saturado, o SEO clássico, aquele técnico, ou seja, o SEO veio de que forma? O SEO veio assim, ó, se seu site é tão bom, significa que outros sites deveriam indicar para o seu site. Tá? Essa aqui é o SEO no princípio, tá? Não é palavra-chave, nada disso. O que a gente chama de off-page. Outro site tem que indicar para o seu site. E aí começou o trabalho de link building, que inclusive vai contra a política do Google e tudo mais. Aí o pessoal começou a colocar, fazer o trabalho, esse on-page, que é de palavra-chave, né? Vamos colocar as palavras-chave no site e tal, mas que funcionam mais para educar o Google, a inteligência artificial do Google, do que para outras coisas. Hoje em dia ainda o pessoal acha que colocando as palavras-chave e otimizando assim vai aumentar de forma orgânica. Esse aqui é orgânico dentro do site. Depois tem o orgânico dentro das redes sociais, que seria alguém compartilhar o seu conteúdo ou colocar um post e o post, digamos, desempenhar sem você fazer nada. Vamos lá agora. O que isso significa na prática? Como é que eu faço isso? Pergunta. Primeiro, SEO está saturado. O conteúdo é o que mais tem hoje em dia. Já passou da fase de conteúdo é rei, né? Conteúdo, vamos dizer, príncipe. Um pouquinho. Por que é rei? O rei é a sua audiência. Hoje em dia, não é que porque o conteúdo é melhor que tem mais audiência, que o pessoal fica lá. É o contrário. O pessoal consome conteúdo porque o cara tem mais audiência, né? É o contrário. Isso por quê? Porque nas redes sociais, o seu conteúdo, se você postar um conteúdo de forma orgânica, ele vai atacar, vai ser visto por 2, 5% mais ou menos da sua audiência que você já tem. E aí você tem que contar nos comentários, compartilhamento, que é uma variável que você não tem controle. É uma variável que você não tem controle. Quando você fala de estratégia, o que você precisa saber, primeiro, quais são as variáveis que você pode controlar. Essa aqui, o cara compartilhar, comentar, é uma variável que você não pode controlar. E no SEO, no site, hoje em dia, se você faz um trabalho de otimização do seu site, você não vai só otimizar seu site, tá bonitinho, você tem que competir com outro, quiser otimizar provavelmente mais tempo antes que você, estão lá faz mais tempo, já estão bem indexados no Google, então a briga é sempre de forma relativa com os outros. Então, volta a falar, o orgânico significa que a sua marca traz isso para o inbound. Então, ou você, quando é que eu faço? Ou você considera que o seu crescimento orgânico, você se baseia no aquele 2%, né, de alcance da sua base. E se a sua base é pequena, se você tem 50 seguidores, vai ser menos de 1, né? Que vai ver o seu comentário. E aí você vai crescer isso de forma orgânica, mas muito devagar no tempo, ou você simplesmente esquece orgânico. Você continua fazendo algumas coisas, ou seja, se eu estou fazendo um post, obviamente vou otimizar. Se estou fazendo um post de blog, se estou fazendo um post nas redes sociais, também vou colocar para alcance orgânico, mas eu não vou contar com isso. Meu ponto é, se você começar uma estratégia de inbound, não conte com orgânico. Hoje em dia, não conte. Bem forte, bem clara essa afirmação. Não conte com isso. O que tem que contar é quais são as variáveis que você controla? As variáveis que você controla são os anúncios, Google Ads, LinkedIn Ads, ou seja, define o canal, comece a fazer os anúncios, aí você vai definir como é que o anúncio vai começar a controlar o anúncio, para onde eu vou, tem no conteúdo, tem na audiência. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer no trabalho de inbound, gente? E uma das coisas, inclusive, que está em uma das próximas telas. Primeira coisa na implementação, é uma estratégia de audiência. A estratégia de audiência não é necessariamente por conteúdo. Você cria um conteúdo para a sua audiência, mas você, hoje em dia, não vai criar uma audiência a partir de um conteúdo, tá? Então, essa é a questão. Então, eu sugiro não contar no orgânico para começar o trabalho de inbound. Pode continuar. Espero ter respondido. E aí, também, essa aqui, já falei, né? A importância de escolher quando fazer o inbound, né? Não é só vamos fazer inbound. Volta a falar, imagine, eu não tenho uma audiência. O que eu vou fazer? Vou fazer conteúdos para quem? Ah, mas o meu conteúdo é muito bom. Gente, esquece isso. O seu conteúdo é muito bom, vai crescer organicamente, mas vai demorar, porque eu acho que o que poucas pessoas colocam na jogada, o fator tempo, vai melhorar, vai crescer. Em quanto tempo? Tá? E aí, até quando você começar a crescer organicamente, você lembra, depende dos algoritmos do Facebook, do Google e tudo mais.
Então, primeiro, eu quero mas eu não tenho uma audiência. E aí que a gente vem. Se estou no B2B, eu quero fazer um trabalho para fundo de funil, ou seja, já para fins comerciais, e não tem audiência, a gente vai no outbound, que é aqui no meio. Se a gente vê aqui o nosso funil de marketing, o nosso funil de vendas é integrado com o funil de marketing, onde a gente vê os 3 canais principais de ataque, digamos, de geração de oportunidade, né, que são inbound, ou seja, quando o seu potencial cliente faz o primeiro contato com a marca, de outbound, quando alguém da sua marca faz o primeiro contato com o potencial cliente, indicação quando sua marca é indicada, né? E, obviamente, aí aqui até quando a pessoa levanta a mão aqui, onde tem a abertura de porta, significa que se torna uma oportunidade, já vai para o comercial. Agora, se eu não tenho uma... E aí tem todas as fases aqui do CRM, enfim, a gente vai entrar muito nos detalhes de novo. Se você precisa de uma ajuda também para estruturar o seu CRM, ou até para entender para você especificamente melhor inbound ou outbound, porque está numa situação cinza, pode entrar em contato que a gente vai ajudar você. Mas, de forma geral, o critério geral é o seguinte: se eu não fiz, eu estou no B2B, tá? Eu não fiz nada, eu não tenho audiência, eu preciso gerar oportunidade e leads, eu vou ter que ir no outbound. E ponto final. Vou ter que fazer um trabalho de outbound, e aí a gente escolhe os canais, LinkedIn, e-mail, dependendo do segmento, do nicho, dependendo do tamanho da empresa e tudo mais. Caso eu já tenha uma audiência, que essa audiência pode ter vindo ou porque eu já fiz um trabalho de prospecção em vários um trabalho de prospecção, sei lá, de alguns meses, então já minha lista por outbound já está começando a funcionar, a ter uma lista, né? E ao mesmo tempo eu estou começando a entender realmente o que ele quer, o que a minha audiência quer, aí sim vai sentir o trabalho inbound. Ou seja, eu estou começando a fazer um trabalho porque eu já criei uma audiência. Caso eu não tenha uma audiência, caso eu não queira fazer outbound e tal, qual que seria a outra saída? Eu vou me associar com alguém, fazer um trabalho de co-marketing, vou pegar alguém que tem um produto ou serviço complementar ao meu, ok? Eu vendo, por exemplo, software, eu tenho uma empresa que vende consultoria de gerenciamento, por exemplo, mas eles não têm a tecnologia, mas eles têm uma audiência. Eu tenho a tecnologia, mas não tenho audiência. Eu vou falar para eles, ok, deixa eu fazer, a gente se junta, né? Vamos fazer nós para a sua audiência, para vocês trazerem algum valor para a audiência de vocês, ao mesmo tempo a gente começar a conversar com essa audiência. Então, sem uma estratégia de audiência, a gente esquece o trabalho de inbound. A partir de uma estratégia de audiência, a gente se pode fazer esse trabalho de inbound, né? Aí gerar aquelas coisas de conteúdo e tem todas as etapas que a gente já conversou, né? A audiência traz para dentro da sua base é o seu principal ativo, relacionamento e depois oportunidade. Pode ir para a próxima, por favor. Só antes de ir para a próxima tela, Danilo, dando uma Sim. resumida no que você passou, então, tem audiência? Legal, parte para inbound. Não tem, vou fazer lá o seu trabalho de outbound primeiro, né? Tem uma pergunta aqui, muito legal, que tem a ver com essa questão de audiência, não fala questão de audiência, mas também de quando a gente vai fazer um trabalho de inbound marketing, é muito importante a gente também olhar ali para a nossa concorrência, né? E o Crisângelo, ele mandou uma pergunta que é o seguinte: como encontrar concorrentes para fazer benchmarking? Algumas empresas têm mesmo essa dificuldade, né, Danilo? Qual é o caminho para você encontrar os seus concorrentes? Entendi. Não, esse aqui é um ponto importante, um dos pontos-chave que você tem que colocar no seu planejamento estratégico, junto com a definição do seu cliente ideal, né? Quem que são seus concorrentes? Porque é uma pergunta muito inteligente, porque, gente, quando alguém vem e fala que não tem, ninguém faz o que eu faço, não tem concorrentes, significa duas coisas: ou ele não conhece o mercado, ou não tem mercado. Porque se tem mercado, alguém tem que fazer aquilo. Não existe essa coisa que eu inventei isso. Como é que você vai procurar? Então, você vai... mas se você não conhece os seus concorrentes, significa que também você está numa fase um pouquinho mais embrionária, né? Porque quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente simplesmente lista estruturas de informações que, de alguma forma, a gente já tem. Se você não sabe, significa que está um pouquinho mais atrás, está mais um planejamento estratégico de empresa e não necessariamente de marketing. Mas tem várias plataformas. Por exemplo, você pode usar o mesmo SEMrush, outras plataformas, que vão te dizer quem são seus concorrentes na base das palavras que são usadas no seu site, por exemplo. Ou você simplesmente dá entrada no Google, dá no Google, sei lá, RP para empresa de automação, para sistema de automação. E vão aparecer alguns.
E uma coisa importante, como você precisa entender, sugiro entrar na página do LinkedIn deles, porque a gente está falando do B2B, então muito provavelmente o seu concorrente tem um LinkedIn, para ver o tamanho e o alcance deles. Então, você poderia até procurar diretamente no LinkedIn, eu falo de procurar no Google, porque às vezes, muitas vezes, aliás, a pesquisa no Google, mesmo referente a informações do LinkedIn, funciona muito mais do que dentro do LinkedIn mesmo, sabe? Mas é isso. Mas, enfim, procura, por exemplo, RP para sistemas industriais. Você coloca lá e aparecem algumas empresas. E você, obviamente, vai entrar no site, vai ver algumas que mais se encaixam com a sua, não só pelo que elas fazem, né, mas pelo tamanho, história. E aí você precisa entender duas coisas. Primeiro, você precisa ver uma empresa que está muito na frente de você, para que seja uma referência, né? Porque para você poder pegar, quando a gente faz a análise de benchmark, a gente define o que são os análogos. Análogos são as coisas que a outra empresa, seu concorrente faz, que seria bom aproveitar. E os antílogos, ou seja, as coisas que você vê que eles fizeram, que você acha melhor não fazer. Ah, o cara fez blog, mas eu estou vendo que não tem visita orgânica. Então, melhor, tá vendo? O cara fez, melhor não fazer, por exemplo. O que é muito comum no B2B, inclusive. O pessoal acha que vai no blog, né? Vão fazendo orgânico e vão gerar cliente de forma orgânica. Não existe isso, tá? Principalmente no B2B, porque, sei lá, o chefe do almoxarifado, eu não acho que ele vai ficar lendo e-books ou post, enfim. A gente precisa definir o tipo de conteúdo, definindo, uma vez que a gente define o seu ICP. Então, isso aqui, primeiro, definir se a empresa que você vai analisar no seu benchmark vai estar muito na frente ou está no seu mesmo lugar, né? Outra coisa importante é não encher a sua planilha de empresa benchmarking. A gente está nesse outro mito, né, que é a quanto mais informações, melhores. Não, gente, não é assim. Hoje, isso valia antes, quando o acesso à informação era difícil. Então, quanto mais informação, mais o conceito de escassez, né? Quando uma coisa é escassa, quanto mais eu tiver, melhor. Mas agora que o acesso à informação não é difícil, o problema não é a quantidade de informações, o problema é ter poucas, mas válidas. Então, eu sugiro usar máximo duas, três empresas para fazer um benchmark e vai acompanhando isso ao longo do seu tempo. Uma coisa importante também é fazer um trabalho de cliente oculto. Então, você pode tentar entrar em contato para entender como essas empresas trabalham todo o processo, tanto de newsletter, você pode cadastrar, pode entrar em contato para ver como é que funciona o processo comercial, mas faça isso com duas, três empresas no máximo. Se tiver outra interessante, troca. Tá, gente? É importante. Não é a quantidade de informações. Eu sei que vocês veem isso em qualquer lugar, mas é isso. Inclusive, tem um livro muito interessante. Depois, se puder compartilhar, acho que a gente tem também uma resenha, que é o Paradoxo da Escolha, que é um livro muito sensacional, né, que eu sugiro ler, que exatamente fala isso. A quantidade de informações, na verdade, gera mais estresse, né, do que facilidade. Ele te estressa. Por que tem que escolher uma no outro? Então, gente, foque em poucas informações, mas relevantes. Benchmarking, você vai no Google, vai no LinkedIn, vê essa informação, decide se você quer uma empresa mais na frente para ir seguindo, ou uma empresa no seu nível para ir passando, e faz seu cliente oculto, tá? Beleza? Vamos seguir? Maravilha. Só antes de seguir, todos os vários livros que o Dani vai acabar citando ao decorrer da apresentação vão estar na descrição do vídeo desse webinar aqui no YouTube, que a gente vai disponibilizar depois, vai mandar para todo mundo que está participando, viu? Vamos lá. Essa tela aqui, Dani. Sim, é uma coisa importante dos livros. Eu sou um devorador de livros, né? Eu gosto sempre de trazer um embasamento literário, porque é sempre importante saber o que o livro não é prática, como o curso não é prática, mas você precisa daquilo para fazer para ir no lugar certo, né? A gente, por exemplo, tem também um curso, né? Que acho que você vai também disponibilizar um link, que é um curso sobre como implementar uma máquina de aquisição de clientes para B2B, né? Então, exatamente, ajuda a entender um pouquinho mais de forma detalhada como escolher o momento, como escolher para outbound e inbound, de que forma para entrar outbound e inbound. Obviamente, nesse caso, a gente entra tanto no detalhe das ferramentas. Se a gente usa RD Station, como que a gente usa, como configura, se usa o Hamper, como configura, o LinkedIn, como configura, como gera, como controla o processo. Então, a gente tem aquele curso que é muito efetivo para te dar todo esse conhecimento prático, né? Mas eu vejo, obviamente, o que faz depois a diferença é as mãos na massa. Esse é o roadmap que a gente usa
até para apresentar para os nossos potenciais clientes, para entender como é que funciona, para entender, ajudar a entender o que a gente vai decidir, que mais ou menos esquematiza o que a gente já falou, né? Se a fase 1, a primeira fase, aquela fase, digamos, onde eu não tenho nada, eu quero ir fundo do funil, cara, eu quero testar, fazer as coisas no mundo digital, nunca fiz nada, vamos ver, mas aí você já está com a cabeça. Se eu tivesse como falar, não, vamos fazer um trabalho de posicionamento estratégico, longo prazo, você vai achar que estou te enrolando, gente. Essa aqui é a verdade. Então, primeiramente, você tem que fazer uma coisa mais de curto prazo, alguma coisa concreta. Então, vai outbound, né? Fazer geração de oportunidade é sua meta. Caso você já tenha isso rodando, né? Ou seja, volta a falar, já tem uma audiência e tal, talvez externa na sua base, aí vão na fase 2, meta, tráfego para conversão. Aí eu faço ads, tá vendo? Não estou falando de orgânico aqui, para alimentar a SD Station, que é o caso que é a plataforma que a gente usa, para ficar engajando com os leads. Então, para ficar nessa fase, você precisa ter passado para a fase 1, ou conosco, ou você de outra forma, né? E, obviamente, se você está na dúvida, qual fase que eu vou implementar agora, o que eu estou... Então, aquela região cinza, eu fiz prospecção, mas não deu certo ainda, não deu o resultado que eu acho. Será que vale a pena ir para a fase 2 ou ainda não? Aí, nesse caso, pode entrar em contato que a gente vai te ajudar a entender, né, no caso a caso, qual é a solução melhor para você. Obviamente, depois que a gente cria o engajamento, a fase 3, aí sim que faz o trabalho de posicionamento, né? Volto a falar, o marketing tradicional, o posicionamento veria antes de tudo. Por quê? Exatamente para gerar oportunidade de forma orgânica, ou seja, criar a marca como tração. Se eu tenho a marca Nespresso e eu faço alguma coisa, o pessoal vai lá, qualquer coisa que colocar, porque Nespresso, vai comprar. Mas ele tem um trabalho de posicionamento de marca. Só que esse trabalho, o que é? Um investimento que terá resultado até quando a sua marca for posicionada a longo prazo. Não está errado, gente. O meu ponto não está errado. Eu estou tentando me colocar no lugar de quem vai começar a fazer isso e que não vai gostar de ouvir, vai começar a fazer um trabalho agora para ter um resultado daqui a 3 anos. Não vai gostar de ouvir isso. Por isso a gente fala, não, vamos fazer primeiro um trabalho de curto prazo, vamos gerar oportunidade, vamos ver o que o público responde à nossa solução, fase 1. Eu já fiz isso, fase 2, vamos então trabalhar a audiência. Fiz isso, eu entendi o que meu cliente quer, como é que é oportunidade, que é qualificação, o que a minha audiência está querendo. Aí posso fazer um trabalho de posicionamento de marca com feedback do mercado. E a fase 4, obviamente, digamos que é uma revisão de tudo para ver em qual fase posso, digamos, focar para gerar melhorias. Pode seguir. Quais ferramentas escolher para inbound, né? Esse é um ponto muito importante. Esse aqui a estratégia é importante, mas eu sempre falo, gente, onde você vai apanhar é na implementação, tá? Muitas vezes vai achar pessoas que sabem fazer, que têm conhecimento estratégico, mas depois simplesmente não vai porque tem outras prioridades, porque não tem um sistema de controle de processo, isso, aquilo. Então, um ponto importante seja qual for a estratégia que eu vou implementar, eu preciso de alguém que conheça as ferramentas. Não porque uma seja necessariamente melhor do que a outra, que a gente tem aqui alguns exemplos. Tem o HubSpot, digamos que o guru do inbound, que criou o conceito de inbound no mundo, né? O Mautic, que é uma plataforma gratuita, só que, obviamente, você depende é gratuito, que legal, só que depende do programador para fazer todas as integrações no site. Quando eu falo de integração, esse aqui vai ser o principal pepino técnico que você vai achar. Todas elas têm problema de integração, todas elas têm limite. Eu estou usando Lead Lovers, mas eu estou usando Sharp Spring, mas isso não dá para fazer. Então, eu posso ter a melhor estratégia do mundo, mas a plataforma limita. Então, as plataformas vão ter duas grandes limitações. Uma, a integração com outras plataformas, porque não existe um protocolo comum de comunicação entre as várias plataformas. Então, isso vai ter, gente. Vai ter, não adianta, vai ter. Obviamente, a plataforma vai falar que não vai ter, mas vai ter. Tem várias app de integração e tal, mas vai ter esse problema. E outro problema são os limites da plataforma, ou seja, significa que precisa de alguém que conhece a ferramenta que você vai usar para saber, já de antemão, quais são os limites da ferramenta e saber já como lidar com isso. A gente usa a RD Station, né? Somos parceiros da RD Station, no nosso curso também a gente mostra quais são esses limites e como o que você vai poder fazer para obviar, né, como lidar com esses limites. E caso você use já a RD Station e tenha algumas dúvidas sobre, eu estou usando a RD Station, mas não está dando certo, então entre em contato que a gente te ajuda a entender
o porquê que não está dando certo, tá? Porque muitas vezes a gente acha que, sei lá, RD que não funciona. O problema é que muitas vezes as ferramentas, por uma questão de venda, né, elas propõem 100 e entregam 60. Isso vale para todos, não é? RD Station, todos. É o que eu chamo o efeito colateral do design thinking, né? Eu entrego porque o público está querendo, senão meu concorrente vai entregar, então eu entrego um produto sempre versão beta, né? Então, esse é um ponto importante. Você precisa de alguém que conheça as ferramentas. Vamos lá, então, tem algumas, a Danilo, gente vai... Sim. só aproveitando, né, que a gente está nessa parte das ferramentas, vou trazer uma pergunta do Rodrigo Beraldi, que a grande dúvida dele é como metrificar, né, as ações de marketing, né? E se tem alguma plataforma dessas várias que a gente está trazendo aí que possam ajudar nisso, né? A metrificar os resultados, os alcances. Sim. Tem alguma dica nesse sentido? Então, aí entra no que eu falei antes. Metrificar isso, é o que mais vai ter. Você vai entrar na RD Station, vai ter um monte de relatórios, entra no Google Analytics, vai ser um monte de relatórios, vai ter isso. Só que e aí vai te dizer, ó, a gente tem um monte de informações. Só que o ponto é, você vai ficar perdido por quê? Entre todas essas informações, quais são as informações que eu realmente preciso? Essa que é o ponto-chave. Não é ter muitas, mas focar. E como é que a gente faz isso? Aí é uma questão já metodológica, não ferramental. Ou seja, todas as ferramentas te dão mais ou menos as informações que você quer. Caso alguma não te dá, você pode até estimar. Não é saber se você tem alguma coisa específica, queira saber, de novo, entre em contato que a gente vai ver o seu caso específico. Mas o ponto é a questão metodológica. O que a gente faz? A gente trabalha com um sistema OKR, né? OKR, Objective Key Results. Ou seja, se você trabalha com um sistema metodológico de metas trimestrais, no nosso caso, você define qual é o objetivo que eu quero atingir, ou como empresa, ou como ferramenta, ou como trabalho. E a partir desse objetivo trimestral, você define quais são as métricas, você que define quais são as métricas que vão me ajudar a fazer o acompanhamento desse objetivo. Por exemplo, se eu tenho um objetivo de, sei lá, 10 vendas por mês, por exemplo, né? Obviamente essas vendas dependem de quê? Da quantas oportunidades eu gero, de qual que é a taxa de conversão, o tamanho da minha audiência, como cresce. Então, essas aqui são as métricas que eu vou colocar, porque eu faço faz uma continha, sendo um histórico, para gerar eu tenho 10% de oportunidade que gera venda, por exemplo, eu sei que para gerar 10 oportunidades, 10 vendas, preciso de 100 oportunidades, vamos por aí. Então, eu sei que dividido em semanas vai dar tantas por semana. Aí, uma vez que você faz isso, você faz esse acompanhamento de forma semanal, ou seja, você tem uma meta trimestral, que é o seu objetivo, e aí você, com essas métricas, acompanha de forma semanal. O sistema OKR, obviamente, não é a gente que inventa, né? Foi trazido por John Doerr, né? Que ele trabalhava na Intel, foi levado para o Google, e agora as principais empresas de tecnologia usam esse sistema. A gente acho que tem também uma review, uma resenha sobre o livro, e a gente vai compartilhar o link também desse livro, que é muito importante, sugiro ler. Então, o gargalo, de novo, foca, não fica pegando de tudo, todas as métricas que tem lá, não vai ser esse aqui o seu problema. Provavelmente algumas ferramentas não vão te passar aquela métrica específica que você quer, mas eu vou, sem saber qual que é o seu segmento, eu vou ter certeza que sempre vai ter uma métrica que vai te ajudar. O ponto é, quais são as poucas métricas que vão ajudar a atingir um ou máximo 2 objetivos que eu tenho. Obviamente, caso eu precise de mais informações, pode entrar em contato. Então, o ponto é metodológico. Vamos lá. Aqui estão os planos da RD, Os né, que planos, você falou. a questão dos planos, você bem rápido, porque é importante, a gente trabalha com RD, tem uma tela que vocês vão ver, vai ficar com vocês, obviamente os planos vão mudar também. A gente chama de RD, tá? Não estou aqui para mostrar, para apresentar as vendas da RD. O meu ponto é o seguinte, você pode, obviamente, conforme vai aumentar o tipo de plano, aumentam também as segmentações e tal, as automações que você vai fazer. O ponto é, volta lá atrás, o ponto é não fazer, não necessariamente ao mesmo tempo, não precisa sempre ir já para uma conta Pro, do zero para uma conta Pro, né? Esse é ponto importante, por quê? Porque às vezes a gente pensa, pô, eu vou ter que pagar R$900, R$600, R$700, do zero. Não, você pode começar com uma conta mais barata, porque às vezes a base que você tem uma só landing page, uma só segmentação, e aí dá para trabalhar no light, aí conforme for você vai pegando. O meu ponto é
vai aos poucos, né? Define primeiro qual é a sua estratégia de audiência, a partir disso você vai poder criar o seu processo e depois para o Pro. Os detalhes das várias... Tem muitas vezes coisas que estão escritas aqui nos planos que não dá muito para entender, né? Eu admito que eu também tenho dificuldade, né? Então, eu entro em contato, às vezes, com o nosso especialista de inbound para pegar algumas informações. Então, de novo, se você tiver alguma dúvida, entre em contato, a gente vai te ajudar a escolher o plano certo para a sua situação. Pode seguir. E aí sim, que esse aqui é um rápido resumo do que a gente já falou, né? Mas só para é importante dizer o que não fazer, porque muitas vezes a gente, eu sempre falo, digital é importante é focar. E para focar, né, significa que algumas coisas você não pode fazer. Então, o que não fazer? Não começar o trabalho sem ter claro qual que é o CCP, seu by persona. Não definir um conteúdo sem ter uma audiência, uma estratégia de audiência, achando que eu vou fazer 3. Se o cara entra e já falar quanto você cobra para fazer 3 posts por semana, já tem que educar para entender, não é por aí, não é isso. Não faça uma estratégia de conteúdo sem ter uma estratégia de audiência. Não contar, a gente falou no orgânico para gerar audiência, porque depende de variáveis que eu não vou controlar. Não estou falando de não fazer orgânico, mas não o que eu estou fazendo, que você vai produzir, vai colocar também no orgânico, mas não vai usar o orgânico como uma estratégia controlável, digamos. Não conhecer as ferramentas, a gente falou, as ferramentas vai ser seu grande gargalo, então você precisa de alguém que conhece bem as ferramentas, tá? Não possuir uma rotina de análise, né, como que eu falei, sistema OKR, eu tenho um objetivo trimestral, mas eu preciso fazer uma avaliação semanal das minhas métricas. Não interligar o marketing processo de venda, ou seja, você tem que conversar sempre com o nosso funil de vendas está integrado, vocês viram na tela, com o processo de marketing. Então, o pessoal de marketing, o pessoal de venda tem que conversar, porque afinal de contas, se eu gero uma oportunidade, tem que ir para o pessoal de venda e eles que tem que fechar. E achar uma coisa interessante, que o e-book, uma landing page, botão vermelho, colocar e vão resolver tudo. Não, não é assim. Não faça de novo, não faça conteúdo porque precisa fazer e-book, porque é legal. A melhor estratégia de conteúdo é fazer um conteúdo a partir de alguma coisa que você já usa. Compartilhe uma planilha que você usa no dia a dia. Compartilhe um documento que você usa no dia a dia. Não e a partir disso, obviamente, depois pode criar outros formatos. Mas não faça uma coisa como um e-book sobre como fazer, sei lá, como atingir 20 clientes por semana, por mês e tal, porque isso aqui não vai... Está saturado, está saturado. Compartilhe o que você usa, que sabe que vai dar certo. Pode seguir. Antes de você iniciar a apresentação dessa parte, eu vou passar aqui uma dúvida muito legal, né, que a Fabiane ela mandou no Simpla e reforçou para a gente aqui nos comentários. Resumidamente, é o seguinte, ela quer saber quais são as melhores estratégias para conseguir vender um produto ou serviço para o setor público, né? Ela tem uma dúvida ali de como alcançar melhor essas pessoas que estão dentro dos órgãos públicos. Você teria alguma dica nesse sentido para ela? Eu vou puxar um ponto que eu falei do orgânico. O que a gente está tentando fazer é estruturar um processo com variáveis que eu posso controlar. No público, eu posso controlar ainda menos variáveis do que no orgânico, porque, na minha experiência, ele depende muito de licitações, de algumas regras fixas e, mais do que regras, eu diria, burocracias, e provavelmente, dificilmente, você vai chegar a falar com o tomador de decisão, é um processo interno. Então, eu acho que o processo é totalmente diferente, né? Eu não acho que, sinceramente, que um trabalho de inbound, aquele que a gente está apresentando aqui, possa ser diferencial, porque você pode até achar alguém que possa interessar, mas ele vai trabalhar um processo interno deles, né? O nosso objetivo aqui é chegar a apresentar para o tomador de decisão, que possa bater o martelo. No público, ele vai depender de um processo que, vamos dizer, de forma mais soft, digamos, que a gente não pode controlar, mas é isso. Então, você não vai falar com o cara que eu concordo assim, de forma geral. Então, eu acho que essa estratégia, sendo bem honesto, não seja necessariamente para o público. Claro que pode fazer sentido criar relacionamentos e tal, mas os relacionamentos já ficam uma situação cinza no público, né? Porque eles têm burocracia bem fixas que, a princípio, você deveria seguir, deveria fazer o que eles fazem. Então, eu sugiro de pegar alguém que tem experiência em criar
propostas para o público, uma questão de formatação de documentação, mais burocrática, mais formal do que estratégica, acredito eu. Tá bom? Inbound no ABM, o que é a ideia de fazer ABM? ABM significa Account Based Marketing, né? Ou seja, seria um marketing baseado nas contas, ou seja, acontece quando tem um mercado, digamos, mais nichado de grandes empresas que eu quero atacar. Tem também um link aqui num post que a gente criou, né? Está no nosso site, obviamente, sempre tem uma referência a um livro que eu sugiro ler. E a ideia de fazer um one to few, um para poucos, o que isso significa? Significa que qual que é o objetivo? O objetivo é fazer, em vez de fazer uma proposta, uma apresentação para uma pessoa, para uma empresa, fazer para uma série de pessoas, que mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Ou seja, você está apresentando o seu diferencial, está se posicionando à frente de várias pessoas, otimizando o processo, o one to few. Idealmente seria fazer uma demonstração do seu trabalho, do que você faz, do seu conhecimento para poucas e não para uma pessoa de cada vez, mais ou menos o que a gente está fazendo. Por isso que a gente sugere implementar esse processo. E na tela seguinte, a gente vai ver os caminhos. Na próxima? Essa aqui, Dani? Ou Na a próxima próxima? tela. Aí. Esse aqui a gente vai ver. Não, anterior. Pronto. Vai ver aqui quais são os passos, né, a serem seguidos, porque esse aqui é o que a gente gostaria, inclusive, de implementar na sua empresa. Caso você não tenha feito isso, era um bom teste. Lembra que eu falei, esquece conteúdo, não esquece conteúdo, gente. Esquece começar por uma estratégia de conteúdo, tá? Estratégia de audiência e tal, orgânico e tudo mais, mas é isso. Imagine que você queira fazer, idealmente, estou idealizando a situação, colocando aqui a situação ideal, onde eu acho que uma empresa B2B deveria chegar num trabalho de inbound, fazer uma apresentação, uma demonstração para mais pessoas do que para um. Então, o que eu faço isso? Seria o evento, o webinar, pode ser uma demonstração, pode ser até alguma coisa gravada, aí depois a gente pode entender se você entrar em contato junto com a melhor forma desse tipo de evento. Então, o que eu faço? Eu faço campanha, obviamente, você pode mandar esse evento para a sua base, mas eu faço campanha para geração de lead para o webinar. Você pode fazer isso no LinkedIn, pode fazer isso dependendo, principalmente no LinkedIn, dependendo algum remarketing no Google ou no Facebook, mas o ponto é, eu vou fazer campanhas para gerar leads para o evento. Obviamente, se eu tenho uma audiência já, eu posso fazer audiência fora da minha base, eu posso fazer também um remarketing para essa audiência. Caso eu tenha uma audiência dentro da base, eu faço o envio de e-mail para eles. Então, esse aqui é o ponto. Faço o webinar, obviamente, você deve ter percebido que ao longo do webinar, né, tem alguma chamada para ação, né? Obviamente, se, tipo, eu estou apresentando a nossa metodologia para vocês, como a gente trabalha, como a gente escolhe, como a gente faz esse processo. Agora, a ideia seria que, eu espero que vocês tenham a necessidade de uma análise um pouquinho aprofundada referente ao seu caso específico. Aí, obviamente, aí sim, a gente sugere que você entre em contato com a gente e você, obviamente, visualize de que forma você pode fazer isso também para os seus clientes, né? Fazer mais ou menos um processo parecido, obviamente, adaptado à sua necessidade. Gera oportunidade e depois a oportunidade da venda. Então, essa aqui é um pouquinho o modelo de inbound que a gente gostaria de implementar. Claro que para isso tem que postar conteúdo, tem que fazer uma estratégia de geração de audiência e tudo mais, mas, digamos, de forma sucinta, é bom ter visualizado para focar, é isso que eu quero. Quero a possibilidade de criar, de apresentar a minha solução para, não para mas para uma audiência e para tentar gerar oportunidade de forma um pouquinho mais otimizada. Vai na próxima? Agora a gente está nessa tela dos materiais ricos, Dani. Sim, e aí isso aqui meio que a gente já conversou a respeito, como fazer e-books e outro material. A gente falou o que não fazer, né? Eu falei já, não faça e-book para fazer e-book. Agora a gente fala como fazer. Então, o que eu faço? Material rico. E o que eu já falei, material rico é isso. Material rico gente, você precisa compartilhar o que você usa no dia a dia, alguma coisa em que você acredita. A gente já cansou de ouvir falar de compartilhar valor, tem que compartilhar valor, tem que compartilhar valor, tem que compartilhar valor. Mas por que a gente tem que fazer uma análise, digamos, tão teórica do que seria o valor para o nosso potencial cliente, quando a gente pode compartilhar alguma coisa que a gente já sabe que é valor para nós, né? Então, volto a falar, se eu tenho uma planilha por exemplo, a gente tem uma planilha, está no script que a gente usa, vamos compartilhar esse script. Esse webinar, por exemplo, o conteúdo vai virar o e-book, vai ser compartilhado no YouTube, a gente lê livro, vamos fazer a resenha, vira conteúdo.
tem planilha de cálculo de leads, né? Como você faz para calcular o seu lead ideal. Tem uma planilha que a gente usa, compartilha. Enfim, uma série de coisas, nem lembro, porque a gente faz isso a partir das informações que a gente já usa. A partir disso, o e-books, o vídeo, são só formatos diferentes, mas o conteúdo já tem que estar como ativo da sua empresa. Não cria uma coisa porque precisa fazer. Desculpa aqui, o fone caiu. Não precisa fazer uma coisa porque é legal, porque todo mundo faz. Até porque todo mundo faz significa que não vai conseguir se diferenciar. E aí, vai lá. Tem uma longa distância, né, Danilo? De fazer um conteúdo por fazer e de fazer algo que realmente faz sentido, que já está no seu dia a dia, né? Exatamente. Essa aqui é uma coisa que parece uma banalidade de ser falada, não faz conteúdo para fazer, porque acho que todo mundo fala isso, mas o ponto é, o que é não fazer conteúdo para fazer? É exatamente isso, compartilha o que você usa no dia a dia. É isso, no B2B tem um monte de documentação, de coisas, não necessariamente de documentação, mas de técnicas, de táticas. A gente compartilha muitos hacks, né, também no nosso curso, de o que eu faço quando eu vejo que a RD tem problema de que não atualiza as páginas indexadas do site. Como é que eu me comporto nessa coisa? O que eu faço porque ele não tem tem essa limitação com essa função? A gente é isso que compartilha, porque isso mostra, é uma coisa que você usa e mostra como você se diferencia. A gente fala das ferramentas, as coisas que os outros não falam, exatamente isso. Dá uma olhada depois também no nosso canal YouTube, youtube.com/estratégias digitais, vai ter playlist sobre RD Station, sobre Ramp, sobre tudo, exatamente falando coisas que os outros não te falam. E para terminar, como é que qualifica o seu lead? Qualifica o lead, né? O lead, eu falei lá atrás, que você tem que conversar com o seu comercial, como nem entender, porque quando você gera um lead, uma oportunidade, é o comercial que vai fechar, o seu closer. Mas, de forma geral, você precisa sempre fazer uma diferenciação entre dois tipos de qualificação. Esse aqui é um ponto importante que é poucas vezes usado: o interesse e o perfil. No meu planejamento, lá atrás, eu falei de ICP by persona, ou seja, estou qualificando a pessoa por perfil, ou a empresa por perfil. Estou dizendo, eu quero falar com esse tipo de empresa e com esse tipo de tomador de decisão, beleza? Eu vou fazer todas as minhas capas da minha estratégia, outbound, inbound, para chegar até esse cara. Só que o cara, pô, ele é cara ideal, só que ele não está interessado. Por que não está interessado? Porque o interesse ele é gerado por ele ter o problema que a sua solução resolve e por ele ter urgência de resolver aquele problema. Se ele não tiver esse interesse, esse momento, a gente fala de compra, não adianta ficar insistindo. Ele vai falar que é igual o exemplo do violão. Legal, você tem isso e tal, mas eu tenho outras prioridades, tá? Então, a gente vai... É aí que entra a questão do relacionamento. Mas a gente pode ver em alguns casos que ele mostra interesse, né, na solução, no produto, está provavelmente no momento, e aí a gente se qualifica por interesse. Então, a gente precisa qualificar o lead por perfil e por interesse para que ele seja maduro para o comercial. Para fazer isso, a gente usa o lead scoring. Lead scoring é uma nota de lead. Ou seja, a gente fala, obviamente, através das ferramentas, implementações, dos formulários, mais ou menos inteligentes. Se você já está usando isso, não sabe como implementar o lead scoring, não sabe como fazer isso, entre em contato, a gente vai te ajudar. Mas o ponto é o seguinte: se eu definir no meu planejamento que eu quero falar com o diretor de tecnologia, de empresa de tamanho X, segmento X, obviamente, se eu consigo pegar essas informações do meu lead, eles vão dar, dentro da ferramenta, da plataforma, uma nota X para o perfil A, B, C. Aí eu sei que quando a nota chega a A, por exemplo, ele já está qualificado como perfil para passar para o comercial. Só que eu preciso qualificar como interesse. Então, eu posso definir algumas regras. O cara que acessou X vezes a página de produto, o cara que entrou tantas vezes na página de compra, mas não comprou, o cara que baixou esse conteúdo específico que é de fundo, que eu defini que é de fundo do funil, o cara que abriu, está engajando muito com os meus e-mails, está participando de todos os eventos e tal, ele está mostrando interesse, então vale a pena mandar para frente, tá? Então, escolher isso, a gente define os critérios de qualificação por interesse e por perfil, e dentro da plataforma, digamos, implementa esses critérios conforme a plataforma. Claro, a plataforma tem critério diferente, o Mautic é totalmente diferente da RD Station, tá? Então, a gente está trabalhando com essas outras, né? Mas decidiu focar na RD Station. Então, se você está usando a RD Station, queira começar a usar a RD Station, entre em contato que a gente vai te ajudar a implementar o processo. Pode seguir. Acho que era essa, né? E daqui para o próximo, né? Que é a parte de revisão. A revisão da estratégia é um ponto importante. Acabou falando.
Até porque eu acho importante essa tela, porque até que eu esqueci uma coisa muito importante. Eu ter falado em algum momento, mas a questão do lead score, interesse especificamente, a gente define critérios. Mas o que faz mal, ou define o processo, geração de evento, oportunidade, a verdade é que você tem que testar, né? O Danilo pode falar tudo bonitinho aqui e tal, mas a verdade, o que faz a diferença é o time que faz os testes no dia a dia e que avalia os resultados para que o papo do Danilo não fique muito teórico. Então, por isso que a revisão é estratégia. A gente define, vamos definir esse critério de qualificação? Vamos testar essa ferramenta? Vamos testar essa? Vamos. E a gente testa, e aí voltando à pergunta do nosso amigo, como é que eu metrifico? Toda vez que você faça uma coisa nova, tem que entender qual é o objetivo que você vai querer atingir. Você que define, e você vai acompanhar esse objetivo de forma constante e contínua para ver se dá certo, não dá certo, estou no canal certo, mas precisa fazer uma estratégia diferente, o canal não funciona, enfim, isso aqui com as métricas vai entender, e quando você achar o canal certo, aí que você vai impulsionar. Por exemplo, se você já tem uma base de contatos, antes de ficar, quer fazer um evento, antes de ficar impulsionando o seu evento, veja primeiro como é que reage a sua base, né? Eu sempre falei, eu falei desde o começo, a sua audiência é a coisa mais importante que você tem, e a audiência dentro da sua base, a lista de contatos que você tem, o seu ativo no marketing mais importante que você tem. Se você não tem isso, a primeira coisa é trabalhar nessa estratégia de audiência. E testa e revisa a sua estratégia. Acho que é isso. A gente acabou falando do que a gente tinha colocado ali no slide, né? Chegamos É, aqui a na gente etapa já conversou, final empresa mesmo. que nunca fizeram nada, a ponto de fazer inbound, a gente já conversou, né? Se você não tem uma audiência, tem que ir no outbound, a gente já abordou esse assunto. A gente gosta de colocar algumas perguntas aqui. E, obviamente, aqui eu link ao curso que a gente mencionou, né? De máquina de vendas para B2B. Você terá acesso, o link, enfim. O ponto seguinte, você pode querer implementar esse processo você sozinho, né? E aí você vai ver todas as técnicas, tanto parte estratégia, quanto tática, quanto técnica de uso de ferramenta no seu curso, ou você vai precisar de alguém que possa te ajudar a fazer essas implementações na sua casa, na sua empresa, de forma um pouquinho mais prática e veloz, né? Aí eu sugiro que você entre em contato conosco, converse com o nosso consultor, com certeza vai te ajudar pelo menos a entender qual é o caminho certo, se você está fazendo certo ou não, qual é o caminho certo a ser seguido. Acho que é isso, Quando a Fábio. empresa da gente está tanto no nosso dia a dia como a nossa tá, vira casa mesmo, Danilo, faz parte. É. E o que é legal, gente, que nós respondemos algumas perguntas ao decorrer desse webinar, claro, mas sobraram algumas. E vocês ainda podem enviar outras dúvidas para a gente. Como isso vai funcionar? Amanhã, às 2 horas da tarde, nós vamos ter uma live, onde outras dúvidas sobre embalde marketing na prática para B2B vão ser tiradas, né? Todo mundo que participou vai receber esse link no e-mail, né? Então, basta vocês estarem acessando o link que a gente mandar para vocês, ou até mesmo, se quiser se antecipar e já marcar lá o lembrete, basta estar no nosso canal no YouTube, youtube.com.br estratégias digitais, vai estar lá fácil para vocês, tá? E, bom, é uma live sobre esse mesmo assunto do webinar de hoje, onde vocês vão poder tirar as suas dúvidas. Como o Danilo É, falou para vocês aí, tem aí também o curso Máquina de Vendas para B2B, quer aprender mais, acessa o curso, tem muita coisa legal, né, Danilo? sim, sim. Acesse o curso, dá uma olhada lá, enfim. Caso tenha dúvida, depois entrar em contato. Mas o ponto importante na nossa live de amanhã, a gente vai focar em pergunta. Vai começar a responder todas as perguntas, a gente não vai deixar nenhuma pergunta não respondida. Caso eu não saber responder, eu vou abordar a pergunta e vou falar não sei responder. Igual a questão do público, que não é realmente uma coisa um pouquinho sai da estratégia, mas você pode ter certeza que a sua pergunta será respondida. Então, mande, ou se a gente não consegue, na pior, a gente vai fazer um conteúdo, tá? Então, mande essas perguntas também respondendo no e-mail, participe amanhã do nosso live e entre em contato caso precise de uma análise um pouquinho mais detalhada, aprofundada da sua situação. Tá bom, gente? Muito obrigado. É isso aí, obrigado pessoal. Não se esqueçam, quer ajuda, quer estruturar a sua empresa, tem alguma dúvida, quer saber qual estratégia escolher, entre em contato com a gente, solicita um diagnóstico e a gente vai conseguir te ajudar da melhor maneira possível, ok? Obrigado. E é isso, Danilo. Parabéns pela apresentação de hoje. Tchau, tchau. Eu que agradeço, Pablo. Tchau, tchau. Até a próxima.